Olá, meus amores aquarianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de fevereiro. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bem-vindos, aquarianos, a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Parabéns a todos aqueles que estão fazendo aniversário agora ou que estão prestes a fazer aniversário. Esse mês a gente vai começar com vocês, porque, como vocês sabem, a gente começa sempre pelo aniversariante do mês. E essa vez, né, esse mês são vocês. Por isso, vamos lá então ver o que as cartas têm para nos dizer. A gente primeiramente vai começar com uma mensagem geral do Osho. Depois a gente vai fazer aqui uma leitura com o tarô. E por último, a gente vai tirar aqui uma mensagem final com o Oráculo das Bruxas, ok? Por isso, vamos lá, primeiramente entender qual é a energia geral do mês de fevereiro. Energia geral para o aquariano no mês de fevereiro. Energia geral para os aquarianos no mês de fevereiro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Aquário, mês de fevereiro. Aquário, mês de fevereiro. Uau! Aquário, não sei se você consegue ver daqui. Vou colocar um pouco mais para baixo para você conseguir ver. A gente saiu aqui com a carta da Rainha de Copas. No centro do seu jogo, um louco, a carta do tolo no Osho. E a participação, que é um 4 de paus. No final do deck, a gente tem aqui a carta do controlo, Rei de Espadas, com a carta da viagem logo embaixo, 8 de paus. Aquário. Eu vejo que esse mês de fevereiro para vocês vai ser vai ser um mês de transição. O ano já é de transição, não é? Mas principalmente esse mês de fevereiro vai ser um mês de transição, onde você vai se jogar a novas aventuras, vai soltar um pouco o controle, soltar um pouco a sua expectativa, soltar um pouco a sua vontade de saber qual é que é o caminho que o universo vai abrir para você e vai simplesmente se jogar nele. Por isso que a gente tem aqui a carta da viagem logo embaixo e a carta do tolo no centro do seu jogo. Eu vejo o aquariano ao longo do mês de fevereiro abraçando mais as oportunidades do universo, abraçando mais as oportunidades que a vida tá te dando. Porque você entende aqui que você pode se jogar no abismo, que você tem aqui o suporte para te segurar. Você tem uma família de almas, uma família de guias, seres que estão te protegendo para todos os caminhos que você for. Receptividade, apenas receba. Apenas receba. É uma autoconfiança aqui e uma confiança no destino que você provavelmente nunca teve. Uma confiança no universo, uma confiança em Deus que... Atenção, não é que você não tivesse isso antes, você sempre teve essa confiança, mas eu vejo aqui você começando a entender o jogo de verdade. Aqui não é sobre você prever os passos que você deve dar, mas sim colocar o direcionamento e se jogar no caminho. Colocar o direcionamento e se jogar no caminho. O que isso significa? Você sabe o objetivo final. Você não sabe o caminho para chegar até lá. Por isso, sabendo o objetivo final, você vai pegar nas ferramentas que você tem aqui e agora e começar a fazer do jeito que você sabe, do jeito que você consegue, um pouquinho de cada vez para chegar mais próximo desse lugar. Não interessa se faz sentido ou não para sua mente humana naquele momento, desde que você sinta que é aquilo que você deve fazer, é aquilo que te dá mais entusiasmo, é aquilo que te traz mais prazer, é aquilo que te faz sentir vivo. E o aquariano tem muito essa coisa da... Vocês gostam muito de surpresas, vocês gostam muito da imprevisibilidade. O aquariano, ao contrário de todos os outros signos do oráculo, é aquele que
menos se prende a regras, menos se prende a rotinas, menos se identifica com trabalhos rotineiros, ou seja, trabalhos em que você tem sempre o mesmo horário, tem sempre uma hora para entrar, uma hora para sair. Todos esses tipos de formas de trabalhar não são muito agradáveis para vocês, porque vocês gostam da criatividade, vocês gostam daquilo que é novo, vocês gostam daquilo que é imprevisível. E aqui é como se você até hoje estivesse tentando, porque a sociedade meio que te força isso, você vem tentado programar bastante a sua vida, programar os seus passos, planear muitas coisas. E você entende agora que não é sobre você planear sempre como você vai fazer e seguir um método. Não. Ter o direcionamento e se jogar no caminho. Quanto mais você se joga com paixão, com alegria, com mente aberta, com... Entende? Mais o caminho se abre para você. Isso é incrível, viu? Mas vamos lá então. O que vai acontecer aqui? Acontecimentos importantes ou mensagens importantes para os aquarianos. Acontecimentos importantes ou mensagens importantes para os aquarianos no mês de fevereiro. Acontecimentos importantes ou mensagens importantes para os aquarianos em fevereiro. Gratidão, meus irmãos. Ui, gratidão. Gente, as cartas estão meio úmidas. Eu mudei de casa há pouco tempo. Tem estado um tempo. E agora eu tô notando, as cartas estão todas, ó, meio úmidas. Enfim, vamos lá. Aquário, mês de fevereiro. Mensagens ou acontecimentos importantes. Ok. Uau! Uau! Aquário. A gente já vê aqui, né? Começa logo o jogo com a justiça. Tá vendo que se vocês conseguem ver? A gente já começa aqui o jogo com a justiça, não é? A carta da justiça divina, do equilíbrio, do karma. Mas a gente tem aqui Ás de ouros, Rei de ouros no centro do seu jogo, 6 de copas e 5 de paus. A mensagem principal que eu vejo aqui é reajuste energético. A carta da justiça vem trazer equilíbrio numa situação que que era um pouco kármica. Mas eu vejo que você conseguiu se soltar disso. Você conseguiu ultrapassar um desequilíbrio, principalmente no que toca a sua vida financeira, o seu bloqueio financeiro. Engraçado, porque tem muito a ver com a mensagem que a gente viu aqui no início, não é? Você sempre foi aquela pessoa de querer controlar para poder chegar onde precisa de chegar. E aqui eu vejo você, quando você descobre que precisa se jogar no caminho e fazer do jeito que você sabe, como você sabe, da melhor forma, com as melhores intenções no seu coração, você simplesmente abre caminho, abre oportunidades. Você abre as portas para sua abundância de verdade. A gente vê aqui oportunidades, a gente vê aqui maturidade, a gente vê aqui você encontrando um equilíbrio na sua vida. Só que 6 de copas e 5 de paus. A gente pode ter aqui alguns conflitos relacionados a laços passados. Esses laços podem estar relacionados a alguém do seu passado, sim. Pode estar relacionado à família, pode estar relacionado a traumas passados, pode estar relacionado a amigos que você já não vê há muito tempo. Eu vejo aqui uma situação do passado que pode te trazer algum conflito no presente. Mas a gente já vai abrir um pouco mais a leitura para entender que situação passada é essa. Mas, energia geral, Aquário, a gente tem aqui um momento de grande oportunidade, principalmente a nível profissional para você, ok? Ok,
Vamos então abrir um pouco mais a leitura. O que o aquariano precisa de saber sobre essas oportunidades e esse conflito? O que o aquariano precisa de saber sobre as oportunidades e sobre esse reencontro com o passado? O que o aquariano precisa de saber sobre as oportunidades e o reencontro com o passado? Aquário, Aquário, mês de fevereiro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é a carta da justiça? Pulou longe. 10 de copas. Esse reequilíbrio, gente. Esse reequilíbrio energético, kármico, está relacionado a laços familiares. Talvez você tenha conseguido sanar alguma questão na sua família, ou se afastado. Vamos abrir o resto, espera. O que é o Ás de Ouros? Julgamento. O que é o Rei de Ouros? 9 de espadas. O que é o 6 de copas? El Diablo. E o que é o 5 de paus? 7 de ouros. Ok, me dê aqui uma clarificação para o 9 de espadas. Clarifica 9 de espadas, por favor. Ok, entendi. Ok, 10 de ouros no final do deck, gente. Uau. Aquário. Debaixo da justiça, 10 de copas. O que você precisa de saber sobre esse reequilíbrio energético? Esse reequilíbrio energético está acontecendo dentro do seu campo familiar. Alguma questão relacionada à família que esteja sendo reequilibrada agora neste momento. Para algumas pessoas pode ser um afastamento em paz. Pode ser, por exemplo, gente, às vezes você cresceu numa rede familiar onde existe muita união ou existe muito vínculo e você sente ou sempre sentiu uma necessidade de sair, de viajar, de ir para o mundo. Só que você sempre se sentiu culpado ou culpada por fazer isso ou por querer fazer isso. E eu vejo que você finalmente se sentindo, ok, não tem problema, eu não preciso de sentir culpa por querer isso. Eles vão sobreviver sem mim e eu vou sobreviver sem eles. Não é o fim do mundo. Eu vejo você finalmente conseguindo encerrar um ciclo aqui de dependência. Um ciclo de necessidade de aprovação. Tanto é que a gente vem aqui, Ás de Ouros com a carta do julgamento. Uma das coisas que mais travavam, o que mais trava ainda a sua prosperidade é você sempre se basear no reflexo do julgamento daquilo que são, das pessoas com quem você convive. Que para muita gente aqui é família, mas quem pode não ser família, gente, aqui pode ser amigos, um grupo de amigos, pode ser que uma cidade, você pode morar numa cidade muito pequena onde todo mundo se conhece bastante e aqui uma coisa assim de um campo fechado, onde tudo aquilo que acontece dentro desse campo é do conhecimento de todos e precisa de ser da aprovação de todos. Você já não estava mais aguentando isso. Você precisava de sair, você precisava de se explorar um pouco mais. Carta do julgamento aqui debaixo do Ás de Ouros. Existe uma oportunidade chegando e você não seria capaz de abraçar essa oportunidade se você ainda estivesse sobre o domínio da sua família ou dessas pessoas que te mantinham num núcleo. Essa oportunidade vai te fazer amadurecer bastante. Por quê? Debaixo do Rei de Ouros, a gente tem aqui um 9 de espadas. E eu pedi para clarificar esse 9 de espadas e me veio aqui a carta do Mago. O que tá me dizendo aqui? Você finalmente
deixa de lado essa sensação de incapacidade, sensação de insuficiência, porque você muitas vezes sentia isso, porque você queria chegar a muitos lugares, mas parecia que tudo te forçava a voltar para o mesmo lugar. Só que vem aqui o mago para clarificar. Toda essa dor, toda essa angústia, todo esse movimento de eu não sei o que fazer nem para onde ir, se transforma em poder, se transforma em direcionamento. Você se transforma no Rei de Ouros aqui. Por isso que eu tô falando aqui pra vocês, você vai aprender bastante e desenvolver bastante, evoluir bastante. A gente tem aqui alguém que amadurece, às vezes até das formas mais complexas, não é? Mas assim, gente, é a vida, né? É a vida. A gente, quando precisa de chegar a algum lugar, o universo se movimenta para fazer a gente olhar para aquele lugar. Pode ser que você até fique aqui, às vezes, um pouco inseguro, insegura. Debaixo do 5 de paus, a gente tem aqui um 7 de ouros, que tá me falando que, aliás, né? Vamos voltar aqui ao enredo. Debaixo do 6 de copas vem a carta do diabo. Questões passadas que te prendem a ciclos viciosos. Questões e ligações passadas que te prendem e te acorrentam a comportamentos viciosos, tóxicos. E atenção, gente, a carta do diabo, quando se trata de financeira, né, da vida financeira, é uma carta muito boa. Significa muita capacidade de atração, muita capacidade de atração da energia. Porque a gente tá falando aqui de uma energia bem intensa, a energia do prazer ela é muito intensa. É bem como a energia da dor. Por isso que o diabo representa os dois polos, o prazer e a dor. Quando ela está associada à vida financeira, à prosperidade, é muito boa, significa que vem aqui grandes oportunidades. Agora, nessa combinação aqui, eu fico um pouco na dúvida porque a gente tem aqui um 6 de copas e não um rei de ouros. Ou Ás de ouros, ou 10 de ouros. Todas essas cartas estão na mesa também. O que me traz aqui essa mensagem de que existe aqui um reforço na sua vida financeira, existe aqui uma maior estabilidade chegando. 10 de ouros com 4 de paus embaixo. É bom, é bastante bom. Só que o diabo debaixo do 6 de copas me mostra que situações passadas que são ciclos que não se encerraram. Ciclos que precisam ser encerrados e não foram encerrados. E eu vejo que por causa disso, por causa desses ciclos não encerrados, a gente tem aqui conflitos. E esses conflitos podem fazer com que a sua prosperidade, ao invés de ser mais rápida, seja um pouco mais lenta. A gente tem aqui você começando a semear no lugar certo. As coisas certas para você conseguir chegar onde você precisa de chegar. Só que esse conflito aqui pode querer te bloquear, ok? Por isso vamos tentar entender aqui melhor que conflito é esse pra gente resolver e ultrapassar, né, gente? Porque a gente tem aqui uma grande oportunidade. É um momento muito abundante pra você. 10 de copas, 10 de ouros, Ás de ouros, 9 de copas, louco, mago. Você tem aqui um momento muito interessante. É como se você chegasse assim no fim de um ciclo e início de outro, né? Louco, é o início de um novo ciclo. Só que você termina um ciclo
bastante bem, bastante lúcida, bastante consciente do movimento que você precisa de fazer a partir de agora. Muito bem. Ok. Conselhos e direcionamento para os aquarianos. Conselhos e direcionamento para os aquarianos diante essas situações. Conselhos e direcionamento para os aquarianos diante essas situações apresentadas. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Conselhos e direcionamento para os aquarianos. O que é a justiça com 10 de copas? 3 de espadas. O que é o Ás de ouros com o julgamento? 5 de paus, novamente. O que é o Rei de ouros com o 9 de espadas e o mago? Vem cá, queres ver o curso profissional por dentro? Vem, espreita aqui. O que é o 6 de copas com o diabo? Queriam sair 2. E caíram 3, na verdade. Eita. Ok. E o que é o 5 de paus com 7 de ouros? E o sol no final do deck, gente. Nossa senhora. Tem coisas muito boas mesmo. Olha só. Sol, 10 de ouros, 9 de copas no final do deck. Ah, que coisas muito boas chegando pra vocês. Só que vejam bem. Debaixo da justiça e do 10 de copas saiam 3 de espadas. E o 3 de espadas, como vocês veem aqui, né? Esse coração com 3 espadas. Reforça aquela mensagem que a gente falou. Ambiente que é muito fechado, um círculo que é muito fechado, às vezes de família, amigos, uma comunidade ou uma cidade, onde é tudo muito juntinho e as pessoas precisam de estar sempre aprovando a vida umas das outras, precisam de saber tudo umas sobre as outras, e isso causa muita dor pra você, causa muita angústia, muita dificuldade, você sente que não consegue sair do lugar. E aí a gente veio o conflito. Veio de novo aqui, 5 de paus 2 vezes. Existe aqui uma oportunidade chegando na sua vida que pode trazer aqui o movimento final que você precisava para poder se afastar desse lugar. Talvez você... Eu vou dar aqui um exemplo, gente. Não quer dizer que seja exatamente isso. Imagina que você recebe uma proposta de trabalho para ser modelo num outro país. Vamos imaginar que é essa a situação. Aí, você toda feliz, já sabendo que, nossa, que é uma oportunidade muito incrível, você vai partilhar com as pessoas que você confia, sua família. Aí essas pessoas começam a falar assim pra você: mas você não tem visto a quantidade de tráfico humano que tem acontecido? Você não tem visto que todas essas agências só estão querendo pessoas para se prostituírem? E aí essas pessoas começam a colocar na sua cabeça que a oportunidade que você ganhou não é de fato algo bom, mas sim algum esquema onde você está sendo enganado, enganada, e que provavelmente você não vai conseguir nada, que não vai dar certo. Só que eu vejo que aqui, nessa situação em específico, você sabe, você sente que não é nada enganoso, você realmente sente e sabe que é algo bom pra você, que é algo que vai te levar a algum lugar, entendeu? E te deixa muito angustiado, angustiada ver essas pessoas sempre reagindo da mesma forma, sempre quando existe uma oportunidade pra você crescer, sempre quando existe uma oportunidade pra você dar um passo a mais, vem o conflito, vem um monte de coisas só pra você se diminuir. E aí vem a alta sacerdotisa. Debaixo do Rei de Ouros, do 9 de Espadas e do Mago, sai aqui uma alta sacerdotisa, que tá mostrando aqui pra gente visão e intuição. A sua intuição vai te guiar. A sua intuição vai te dizer: você pode receber essa oportunidade, mas você vai sentir que é pra chegar naquele lugar, você vai. Você vai ter conflitos aqui com alguém, vai ter que deixar algumas pessoas pra trás, vai ter que lutar pra você seguir, porque você sabe que aquilo é certo pra você. Mas que vai haver resistência, vai. Olha só, debaixo do 6 de copas e do diabo,
veio um carro escondido debaixo do 5 de ouros e do 5 de espadas. Essa situação do passado aqui pode estar conectada também com essa família aqui, ok? Ou essa comunidade. Pode ser que sim, ou pode ser uma pessoa em específica, uma situação específica que também está relacionada aqui a esse lugar. Ou não, para alguns pode ser que não, mas para a grande maioria uma coisa está relacionada com a outra. Por quê? O que veio aqui? O seu progresso querendo ser impedido com uma visão de escassez, com uma visão de falta, com uma visão de insegurança, com uma visão de abandono. É como se te dissessem assim, ó, você pode até ir naquele caminho, mas saiba que você não tem ninguém do seu lado para te ajudar se alguma coisa der errado. Você pode até fazer essa escolha, ninguém vai te impedir. Só que se acontecer alguma coisa de errado, você não vai contar mais com a gente. Não vai mais contar comigo. Algum tipo de chantagem nesse nível, sabe? E você entende a toxicidade, você quer avançar, só que é como se esse lugar essas pessoas te fizessem sentir que você não tem o que é necessário para avançar. Porque tudo aquilo que chega até você é com o intuito de te enganar, é com o intuito de te fazer mal, é com o intuito de fazer alguma coisa de errado pra você. Isso é muito tóxico. Muito tóxico. Debaixo do 5 de paus e do 7 de ouros, a gente tem aqui um valete de espadas. O valete de espadas nos fala de esperteza. Seja esperto, gente. Você tá aqui passando por uma situação em que não tem como você ter uma conversa lúcida com essas pessoas. Aqui não é um caso de, eu vou sentar pra ter uma conversa com essas pessoas que elas vão me entender o que tá acontecendo e vão me ajudar. Aqui é o caso de pessoas que só têm a sua visão e tudo aquilo que é fora da sua visão não serve. É errado, ou é mal, ou vai te levar pro inferno, ou te destrói. Ok? Por isso que o conselho do tarô é, seja mais esperto. Se você já sabe como certas pessoas se comportam, se você já sabe como certas pessoas são, então esteja um passo, ou 2 ou 3 à frente. Tenta evitar falar alguma coisa, ou tenta evitar confrontos ou conflitos, tenta não falar muito sobre o que está acontecendo, porque aqui você vai se afastar, você definitivamente vai se afastar aqui dessa situação. Agora, pode ser mais ou menos dolorosa, porque a gente vê aqui uma chantagem emocional, a gente vê aqui uma questão de te fazer sentir mal por essa decisão, a gente vê aqui... Nossa senhora, vocês estão vendo? Até cai carta pra todo lado. Assim fica complicado, hein? Água. Só posso te dizer uma coisa. Siga a sua intuição. Siga essa força, essa loucura de viver a imprevisibilidade. Siga essa vontade de crescer. Siga aquilo que o seu coração está te dizendo para fazer. Porque tem aqui uma situação que tá te prendendo mais do que você sequer consegue imaginar. Mas eu vejo você se libertando, ok? E isso aqui é importante. Vamos lá. Conselho final para os aquarianos do Tarô das Bruxas. Conselho final dos aquarianos do Tarô das Bruxas para os aquarianos. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Aqua. Fevereiro. Conselho final. Pulou longe. A carta 8. Asas. Você nunca precisou de asas pra voar. Ai, que lindo, gente! No final do deck, a carta 24. Aliás, essa é a carta 8, viu? Carta 24 no final do deck saiu poção. Recorde-se de praticar o amor próprio. Eu vou ler as duas pra vocês, ok?
8. Você nunca precisou de asas para voar. Parece que você está preso num ciclo de um ciclo infinito de autocrítica, autodúvida ou autossabotagem. Desculpa, gente, tá tudo em inglês, eu tô fazendo tradução aqui ao mesmo tempo. Quando você fala pra você mesmo que você não consegue algo, qualquer coisa que você coloca na sua mente, e é isso que a gente se refere quando a gente fala de uma autoconversa negativa, é extremamente tóxico. É extremamente tóxico. Assim como a gente espera que os outros nos tratem com carinho, com bondade, a gente também precisa de se tratar a nós mesmos com carinho e bondade. Um pássaro não pode voar se você nunca deixar ele sair da sua gaiola. Você está falando muito aqui da sua autossabotagem. Você está aqui num ciclo de autossabotagem, de dúvida, de crítica. Mas quando você coloca alguma coisa na sua mente dizendo assim, eu não consigo isso, eu não posso isso, eu não chego lá, realmente sua realidade vai corresponder a isso. Mas a partir do momento que você muda e começa a se cuidar, começa a ter carinho com você, carinho pela sua rotina, as coisas começam a mudar. E aqui a gente tá falando são duas cartas que falam de amor próprio, hein? Por isso, vamos focar aqui em saber o que é bom pra gente, ok? Lembre-se de praticar o amor próprio. Você está familiar com os conceitos de amor próprio e cuidado próprio, mas você nunca praticou ativamente ou são coisas que você deixa sempre para trás. De uma maneira ou de outra, você precisa de voltar no caminho. Se mantenha sempre, o mínimo, seja por pequeno ou grande, sempre se mantenha esse cuidado. Isso pode significar tomar um banho luxuoso. Isso pode significar tomar um banho luxuoso, ou também pode querer dizer você colocar uma máscara de rosas e sair do seu planeamento semanal para que você consiga resolver a sua vida antes que as coisas saiam do controle. Cuidado próprio, amor próprio, descanse, se cuide, ouça o seu coração, ouça o seu corpo, ouça-se, porque a gente tem aqui um lugar em que não te pertence mais e você precisa de se afastar daí. Você nunca precisou de asas para voar. Você nunca precisou de asas para voar. Gente, isso aqui é a frase que eu acho que eu vou colocar no título do nosso vídeo. Você nunca precisou de asas para voar. Você consegue chegar onde você quiser. Você não precisa de aprovação de ninguém. Você não precisa de que ninguém te diga o que é certo e o que é errado para você chegar lá. Você sabe. Você conhece. Você conhece seu coração. Você não tem aqui más intenções. Você não tem aqui vontade de fazer mal a ninguém. Você só tem vontade de ser feliz e trazer algo de bom pro mundo. Siga isso firme. Tudo o resto é resto, ok? Mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da nossa leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.